Salomão viveu no século X a.C. e experimentou em grau máximo a exaustão e diagnosticou o problema com clareza profética. Salomão teve tudo: sabedoria sem igual, riqueza ilimitada, poder absoluto, prazer à vontade, e concluiu: Vi todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Isso está lá em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 14. O livro inteiro é um mergulho honesto na melancolia existencial. A melancolia nasce da percepção da impotência humana diante da realidade natural, da morte e da ausência de sentido último nas conquistas humanas. Salomão não é cínico amargo, é realista radical. Vivemos a grande ilusão moderna de felicidade constante, otimizados e produtivos. A ciência chama isso de treadmill hedônico. Fique comigo, pois hoje vamos conversar sobre esta frustração, como Salomão se conecta aos dias de hoje, e no final eu vou te entregar 7 dicas práticas para evitarmos essas ciladas. Tudo isso depois da vinheta. Verbum Dei lux et vita, veritas sancta revelata. Olá, eu sou o professor Alexandre Miranda e este é o canal Em Cristo com o quadro Palavra de Deus. A ilusão do progresso vitalício, aquela sensação de que só mais um projeto, só mais uma otimização, só mais um like e eu chego lá, é o treadmill hedônico em alta velocidade. Salomão correu nessa esteira com recursos que hoje pareceriam mágicos: riqueza, poder, conhecimento limitado, e concluiu o mesmo que muitos sentem hoje: frustração e vazio no final da conquista. Os algoritmos são espelhos extremamente eficientes dos nossos desejos mais profundos: aprovação, status, comparação, pertencimento. Eclesiastes já dizia: Vi que todo trabalho e toda realização bem-sucedida procedem da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Eclesiastes capítulo 4, versículo 4. Os algoritmos fazem exatamente isso em escala industrial. Eles detectam o que nos prende e nos entregam mais e mais da mesma coisa. E para vivermos, construímos uma persona meticulosamente organizada para essa tarefa da modernidade. Nossa vida está em pixels, curadoria perfeita de fotos, stories que mostram a versão melhorada de nós mesmos, posts que justificam nossa existência perante o tribunal algorítmico e social. O esforço para manter essa persona é exaustivo. É como Salomão olhando para todas as suas obras e dizendo: Então considerei todas as obras que as minhas mãos haviam feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e que dela nenhuma vantagem havia debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 2, versículo 11. Muitos já não conseguem mais ser autênticos porque a demanda social digital exige performance constante. A obrigação da felicidade perpétua e da prosperidade constante não é apenas uma pressão cultural. É uma forma sofisticada de vaidade que Salomão já denunciou. Quando a sociedade, e especialmente as redes sociais, impõem que devemos estar sempre bem, evoluindo, gratos e radiantes, ela cria uma camada extra de vergonha sobre a tristeza genuína. A pessoa que chora, que sente saudade, que precisa de silêncio ou que está de luto, passa a se sentir errada, fraca ou negativa. Isso é profundamente antibíblico e antipsicológico. Eclesiastes é um dos livros mais honestos da Bíblia, precisamente porque valida o direito à melancolia. Salomão não prega positividade tóxica, ele afirma o contrário: melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto o coração se alegra. Isso está lá em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 3. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela
está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam no seu coração. No versículo 2 do capítulo 7. E ele vai mais longe. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Capítulo 7, versículo 4. E no famoso capítulo 3, há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Capítulo 3, versículo 4. A experiência de Salomão em Eclesiastes é quase um laboratório existencial daquilo que a psicanálise lacaniana descreve como a falta constitutiva do sujeito e o motor do desejo. Salomão não apenas teorizou sobre a vaidade, ele a viveu na prática. Ele experimentou ser o rei supremo, poder e status, o construtor grandioso, projetos, palácios, vinhedos, o amante inesgotável, mulheres e prazeres, o sábio incomparável, busca constante pelo conhecimento. Um por um, ele desmontou essas identidades. No final, sobrou apenas o homem nu diante da realidade. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. O que restava quando tiravam o título de rei, o legado de construtor e o prazer das amantes? Nada. Nada que preenchesse. Era o ego confrontado com seu próprio vazio. Isso é incrivelmente atual na era da pós-verdade. Quando a verdade objetiva é relativizada ou negada, a identidade deixa de ter um fundamento externo estável. Passamos a ser projetos de autoconstrução ansiosos. Eu me construo, eu me reinvento, eu me otimizo. Mas quanto mais construímos, mais percebemos o buraco no centro. É a mesma angústia que Salomão sentiu. O biohacking, que é otimizar sono, hormônios, longevidade, performance cognitiva, suplementos, jejum, é, em essência, a versão high-tech do que Salomão fez com seu corpo e sua mente. Ele buscou prazer, sabedoria e vitalidade ao máximo. Hoje fazemos o mesmo, com dados, com a IA, protocolos científicos. O objetivo implícito é o mesmo: dominar a finitude, adiar a morte, controlar o corpo e estender o eu o máximo possível. O escapismo digital, metaverso, realidade virtual, IA companheira, scroll infinito, games, pornografia, redes sociais como segunda via, é a tentativa de fugir da realidade, debaixo do sol, do corpo limitado, das relações imperfeitas, do tédio, da dor e da morte. É como Salomão construindo jardins, casas e prazeres para não ter que encarar o seu próprio vazio. Ambos são manifestações sofisticadas da mesma vaidade que Salomão alertou. Tudo é vaidade e correr atrás do vento. Porque continuam sendo buscas sob o sol. São tentativas de preencher o buraco, como falamos em relação a Lacan antes, usando objetos, tecnologias e autoconstrução. E por isso, inevitavelmente, levam à exaustão. Quando dissociamos tudo de uma perspectiva transcendente ou eterna, qualquer projeto humano, por mais avançado que seja, tem data de validade. O biohacker mais otimizado ainda morre. O escapista digital mais imerso ainda acorda no mesmo corpo finito, com as mesmas angústias existenciais. O treadmill hedônico mais a falta constitutiva garantem que quanto mais otimizamos, mais percebemos o que ainda falta. Quanto mais escapamos, mais realidade cobra seu preço. Burnout, solidão digital, ansiedade. O ego, ao tentar ser seu próprio salvador, pós-verdade, mas a autoconstrução, acaba se esgotando na performance constante. Salomão experimentou isso em grau máximo e concluiu que não há solução dentro do sistema. Qualquer coisa que tentamos controlar, otimizar ou usar para preencher o vazio sem referência ao Criador termina em melancolia e cansaço.
Salomão não terminou Eclesiastes em desespero. Ele terminou apontando para fora do debaixo do sol. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Está lá em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. E eu te prometi dicas práticas para evitarmos essas ciladas. Então, vamos lá às 7 dicas. Primeira, pratique o sabá digital regular, ou seja, escolha um dia ou pelo menos algumas horas por semana para desligar notificações, redes sociais e telas. Isso ajuda a sair do loop algorítmico de desejo e comparação. 2. Abre espaço para a melancolia e o luto sem ter vergonha disso. Permita-se sentir tristeza, saudade ou vazio sem tentar hackear ou positivar imediatamente. Leia os salmos de lamento, fale com Deus com honestidade, como Salomão fez. A Bíblia valida essas estações. Suprimi-las é o que nos esgota. 3. Cultive gratidão pelas dádivas simples. Diariamente, pare e reconheça pelo menos 3 coisas concretas que são presentes de Deus. Por exemplo, uma refeição, um momento de silêncio, uma conversa, o sol, o trabalho que você tem. 4. Abandone a ilusão de controle total. No biohacking ou na otimização, pergunte-se honestamente: estou tentando controlar o incontrolável? Pratique entregar nas mãos de Deus as áreas que você não domina: saúde, futuro, relacionamentos, produtividade. 5. Busque comunidade real, não só digital. A persona que criamos na rede social, ela se alimenta de isolamento performático. Então, procure relações presenciais onde você possa ser visto sem filtro, com suas fraquezas, com sua melancolia e tudo mais que você tem. A igreja ou a comunidade cristã saudável foi feita exatamente para isso. Pessoas que não precisam de você estar sempre bem. 6. Leia Eclesiastes regularmente. Volte ao livro de tempos em tempo. Ele funciona como um antídoto contra a ilusão do progresso vitalício e da felicidade obrigatória. Por último, o número 7. Encontre descanso na graça, não na performance. Lembre-se das palavras de Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28. Espero que você tenha gostado do vídeo e das dicas que deixei. Peço que dê o like, compartilhe e se inscreva no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.